Olá, queridos, sejam bem-vindos ao nosso quadro Vida Abundante. E hoje nós queremos trazer um tema que está sendo muito recorrente nos nossos dias, muito divulgado e falado, sobre inteligência emocional. A inteligência emocional é uma ferramenta que Deus também nos concede através da ciência, dos pesquisadores, da psicologia, para desenvolvermos uma vida abundante na presença do Senhor. E a inteligência emocional, ela é firmada sobre 5 pilares pelos quais nós desenvolvemos a inteligência emocional. A primeira questão de nós lembrarmos é a necessidade de desenvolvermos uma vida emocional equilibrada, que nós chamamos de inteligência emocional. Porque, por muito tempo, as pessoas buscavam apenas o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento das faculdades exatas, das humanas e tudo mais. E então, o que nós foi se percebendo, especialmente a psicologia foi percebendo isso ao longo da caminhada, é que nós tínhamos pessoas altamente qualificadas, tecnicamente falando, mas na hora de se relacionar, na hora de lidar com as suas próprias emoções, isso não acontecia. Nós tínhamos pessoas que eram líderes e estavam capacitados tecnicamente, mas na hora de lidar com seus liderados, não conseguia manter um equilíbrio emocional. Então não adiantava ter tanta capacidade técnica se não existia um equilíbrio emocional para lidar com isso. Então, foi-se pensado na inteligência emocional. O desenvolvimento. A inteligência emocional ela precisa ser desenvolvida, trabalhada no nosso dia a dia. E como eu falei inicialmente, são 5 pilares. O primeiro pilar da inteligência emocional é o que nós chamamos do autoconhecimento. É você conhecer as suas próprias emoções, é você conhecer o seu ser, é você introspectar, é você buscar um autoconhecimento. Muitas coisas você só vai entender quando você começa a se conhecer de dentro para fora. Muitas atitudes que você tem, muitas reações que você tem, você só vai se dar conta quando você buscar um autoconhecimento. Quando você começa a entender por que você faz daquela maneira, por que você age daquela maneira, e então, conhecendo a si mesmo, você vai então desenvolver um autoconhecimento e vai começar a entender as suas próprias emoções. Ora, a palavra de Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E muitas pessoas não conseguem amar o próximo porque não amam a si mesmo. Não se conhecem. E como que ela vai dar algo que ela não tem? Então a própria palavra de Deus nos mostra isso. O segundo pilar da inteligência emocional é a gestão ou o controle das nossas emoções. Ora, uma vez que eu já conheço as minhas emoções, já tenho um autoconhecimento, eu preciso aprender a dominá-las. Eu preciso aprender a gerenciar as minhas emoções, a controlá-las. A palavra de Deus tem uma palavra a respeito disso e vai nos falar a respeito do domínio próprio. Quando nós nos dominamos, nós conseguimos dominar as nossas emoções. E aí nós não vamos ser guiados ou dominados pela raiva, pela frustração, pelas ansiedades dessa vida. Nós vamos nos dominar, ter uma gestão, ter um controle sobre as nossas emoções. O terceiro pilar é a automotivação. E a automotivação ela é fundamental, porque é a automotivação que vai fazer com que de dentro para fora você vai buscar uma motivação especialmente para os momentos mais difíceis da sua vida. Quando nós nos deparamos com perdas significativas, quando nós nos deparamos com frustrações significativas da nossa vida, decepções, então nós precisamos de uma automotivação.
e não aguardar que alguém fique ali no nosso ouvido ou falando, olha, você vai conseguir, você vai fazer. Não, nós precisamos buscar isso internamente. E aí é a nossa conexão com Deus. Deus está interno, Deus está dentro de nós. O Espírito Santo não está fora, está dentro de nós. A voz que você precisa ouvir é uma voz interna, é Deus falando através do seu Santo Espírito ao nosso coração. O quarto pilar é a empatia. E a empatia tem sido falado muito sobre empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, de fato, mas também é viver as emoções do outro, viver as dificuldades do outro. Nós precisamos ser seres mais empáticos. E se nós exercermos mais a empatia no nosso dia a dia, nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, nós vamos melhorar em muito a nossa inteligência emocional. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro, pensar como que aquela pessoa está sofrendo, como que aquela pessoa está lidando com aquilo ali, e não simplesmente dizer, não, cada um com o seu, cada um vive o seu problema e resolve as suas dificuldades. Não, nós precisamos da empatia. E empatia é amar o próximo. Empatia é ter os olhos de Deus. Quando Deus olhou para nós e viu as nossas mazelas, e viu as nossas dificuldades, e Deus teve misericórdia de nós. O quinto e último pilar da inteligência emocional são os relacionamentos interpessoais. Nós somos seres sociais. O ser humano, por mais que você se ache lá um nômade, por mais que você se ache, né, um eremita, não, nós fomos feitos seres sociais. Precisamos viver em sociedade, nos relacionar com o próximo. Tem pessoas que dizem para mim, pastor, olha, eu não gosto muito de lidar com gente, e eu fico pensando como que você vai fazer lá no céu. Você vai ter um lugar exclusivo para você, ou você vai ter que se relacionar com todo mundo? Nós somos seres sociáveis. Precisamos nos relacionar e trabalhar esse relacionamento interpessoal é importante dentro de uma inteligência emocional. Nós precisamos relacionar e manter relacionamentos saudáveis, relacionamentos equilibrados, relacionamentos que demonstrem, primeiro, o nosso relacionamento com o próprio Deus. 5 pontos da inteligência emocional que nós estaremos vendo futuramente, detalhadamente, cada um deles, mas são ferramentas que Deus nos concede para vivermos e desenvolvermos uma vida abundante, hoje, aqui, sobre a face da terra. Coloque em prática a palavra que Deus tem trazido a você. Deus te abençoe e Deus te guarde.